Salve, salve galera, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Música Café. Eu sou o Antenor e eu vou falar daquela marca que normalmente as pessoas amam ou odeiam. Hoje é dia de mexer nas emoções das pessoas e levar aquele hatezinho de leve, que eu tenho certeza que eu vou levar. Eu vou falar de um Grado, integrante da linha profissional da marca, o PS1000E. E para quem não conhece a Grado, ela é uma marca bem icônica no hobby, né? Por ter aqui todo aquele lance dos fones serem produzidos nos Estados Unidos, lá no Brooklyn, tem uma fábrica lá, dá para visitar, tem até uns vídeos aí deles com umas tiazinhas montando, fazendo os fones e tal. E apesar de eu já ter tido alguns grados ao longo aí da minha jornada no hobby, eu nunca resolvi falar de nenhum porque nunca me chamaram a atenção. Mas são fones que normalmente eu vejo a galera na comunidade assim muito emocionada para falar, seja para falar mal, seja para falar bem. E eu nunca quis entrar muito nessa disputa, mas eu sempre encarei a Grado como uma marca meio que de boutique, sabe? Tipo assim, eu vou comprar aquela bolsa ali de tal marca francesa porque dizem que ela é legal e tal, que custa caro pra caramba, mas você vai olhar e não tem nada ali que justifique aquele preço, sabe? A Grado é mais ou menos assim, aquela coisa que tem um design único, tem um estilão único dela mesmo, assim, aquela identidade visual que só a Grado tem, mas que, na hora que você vai analisar friamente o conjunto da obra, não é lá essas coisas, sabe? E o PS1000 é um fone que custava cerca de $1.700 quando ele foi lançado, não sendo raro encontrá-lo ali por mais ou menos $1.500 antes de ser descontinuado. E ele é um fone aberto com um falante dinâmico por lado e tem um ajuste que meio que mescla um supraural, que é aqueles fones on-ear, né, com o design tradicional dos Grados, com as almofadas sobre as orelhas, e ele mescla isso com um esquema circunaural, sabe, com umas pads ali que envolvem as orelhas, mas fica aquela coisa meio termo. E o que eu mais gostei nele é que, claro, como todo Grado, ele tem um estilo único. Ele tem também uma sonoridade super detalhada e quem gosta de ouvir muito detalhe aqui vai curtir esse fone. E o que eu menos gostei nele é que ele é pesado e tem um conforto bem duvidoso. O cabo também é fixo e muito tosco. E ele tem uma sonoridade que para mim é um pouco fatigante, sabe? Aquela coisa que cansa com não muito tempo de escuta. E o PS1000E, como todo Grado, vem nessa caixa de papelão, tipo caixa de pizza, só que a do PS1000 é um pouco maior do que normalmente a gente encontra por aí. E aqui a gente tem o cabo, tá? O extensor do cabo, desculpa, que lembra muito aqueles cabos de enceradeira dos anos 90 e quem viveu nessa época viu bastante enceradeira em casa que tinha piso de madeira. E aqui um adaptador de 6.3 para 3,5. Bicho, isso é puta, é foda. Beleza. E aqui o mesmo cabo, né? Só que o cabo que está ligado no fone aqui, que tem esse extensor de 3 metros. E é legal que ele vem protegido com essas espuminhas aqui para não arranhar as cups dele, que são extremamente polidas, como vocês vão ver, tá? E cara, o Grado PS1000 normal, ele vem com a headband super simples, todos os outros Grados, aquela coisa fininha que é totalmente desconfortável, uma porcaria. Esse meu passou por um upgrade, então a gente tem aqui uma headband mais confortável, né, mais acolchoada aqui com couro bem macio, esse couro italiano. Aqui esses grampos são de metal, né? No outro é de plástico, porcaria total, parece do SR80, sabe, um lixo mesmo. Nesse meu aqui é um pouquinho mais sofisticado porque ele foi passado por essa modificação. O resto é original. Então a gente tem aqui as cups dele que são extremamente polidas em metal, pesadas, tá? Esse fone pesa quase meio quilo sem o cabo. Então é bem pesadão, assim, tem esse acabamento que é um pouco mais premium, diferenciado, mas em suma é aquele estilão Grado de sempre. E as pads são aquela porqueira, essa pad G da Grado que tem essa espuma meio piniquenta aqui, eu não gosto da ergonomia dela, sabe? Tosca, bom que é barato, mas é tosco. E aqui dentro, cara, sinceramente parece que pegaram a cup de um RS2E, chucharam dentro de uma cup de metal para ficar com o acabamento mais bonito e boa, virou esse fone aqui, inclusive a sonoridade deles um lembra muito o outro. E aqui a gente tem aquela telinha da Grado, aqui dá para ver o driver aqui dentro, né? As soldas também não são lá grandes coisas, dá para ver uma silhueta da solda do driver aí dentro, né? Do fio do driver. Mas é isso, cara, a construção é bem Grado, super simples e tipo, se você falar para uma pessoa leiga que esse fone custa $1.700, né, no valor de lançamento dele, acho que a pessoa vai te dar um tapa na cara, porque não faz sentido. O PS1000, apesar de não ser um fone muito difícil de tocar, ele tem 99 dB por miliwatt, ele está ali meio termo, mas entre os Grados que eu já testei, acho que ele foi o mais dificinho, mas não é grandes coisas, então um donglezinho aí de celular toca legal, sabe? Um amplificadorzinho de mesa simples, vai tocá-lo muito bem. Um outro destaque importante aqui é que ele é um fone relativamente pesado, mais ou menos meio quilo, sem o cabo, que com essa ergonomia aqui dá para cansar um pouquinho. Agora, em termos ergonômicos, o PS1000E talvez tenha sido
pior grado que já passou pela minha coleção, sendo que ele é um fone bem pesado, com mais de meio quilo com o cabo. Mesmo o meu modelo em particular tendo sido modificado com a headband ali bem melhor, bem mais macia do que o original, a distribuição de peso dele não é nada homogênea. E essas pads de espuma, cara, não tem um tato, pelo menos para minha pele, assim, não tem um tato muito legal. E esse formato cônico dela faz com que algumas cartilagens da minha orelha aqui sofram pressões ali meio localizadas em alguns pontos, coisa que me incomoda com pouco tempo de uso. E o cabo, sinceramente, acho que eu não preciso falar nada para quem já conhece grado, né? Tipo, quem viveu na década de 90 em uma casa que tinha um piso de madeira, certamente conviveu com aquelas enceradeiras que tinham um cabo monstruoso, brutão, e o PS1000E basicamente vem com um cabo de enceradeira, e que, para piorar, é fixo no fone. Bora então falar sobre o som do PS1000E, que é o mais importante. E a sonoridade dele, para mim, é um mix de grados que eu já escutei durante minha jornada aí no hobby, e certamente trazendo algumas qualidades que eu aprecio em alguns modelos e outros aspectos nem tanto. E vamos para a parte boa. A primeira coisa que me chamou atenção nele é a reprodução de detalhes, que é realmente muito boa e muito evidente, sabe? Com aqueles pequenos detalhes, som de trastejo de violão, ou aquele dedilhado no contrabaixo, né? O famoso pluck. Entre outras coisas, outros detalhes de gravação ficam muito evidentes no PS1000E. Inclusive, ele é um fone que castiga algumas gravações mais antigas, então você consegue escutar muito chiado de fita, muita coisinha assim, sabe? Muito detalhezinho. Ele é aquele fone que às vezes coloca o detalhe até um pouco à frente do principal. E o palco dele é até amplo, mas é meio estéreo, assim, sabe? Ele não consegue apresentar uma boa profundidade, mas ele tem uma abertura muito legal esquerda e direita, com posicionamento de instrumentos que é muito bom, assim, ao longo desse palco estéreo, sabe? Você consegue enxergar bem onde está o que, mas não consegue transformar isso em profundidade. Agora, tonalmente falando, eu interpreto o PS1000E como um fone mais frio e cru, com uma pegada ali mais ardida mesmo, sabe? Meio que coisa de grado. Então vamos começar falando da região média dele, que eu acho que é a principal semelhança com diversos outros grados, pelo menos de memória, tá? Que eu sei que não trouxe muito fidedigno, mas assim, é aquela sensação que vem quando a gente escuta o fone. Mas os médios do PS1000E me lembram muito a maneira como outros grados que eu já tive também apresentam, tipo um SR80E mais baratinho, ou o RS2E da linha de referência. E ele tem essa apresentação de médios com essa pegada bem mais crua e rasgada, que muitas vezes soa ardida também, mas com bem mais detalhes do que esses outros grados que eu falei, uma apresentação de timbres que é dura, sabe? É aquela coisa que é dura mesmo. E ele também apresenta instrumentos e vozes no geral com um corpo que pende para mim mais para magro, e muita coisa faz falta ali, seja o corpo ou o peso das guitarras, por exemplo, num bom rock, ou vozes também costumam pecar um pouco por ter pouco corpo. Você ouve, por exemplo, ali uma No Quarter do Led Zeppelin, com aquela guitarra maravilhosa, com uma distorção mais pesadona mesmo, do Jimmy Page, e fica aquela coisa no grado sem peso, sabe? Sem graça para mim, perdendo protagonismo dentro daquela música maravilhosa. E o PS1000 tende a colocar vozes mais na cara mesmo, mostrando aquele timbre mais rasgadão também. Então você ouve uma parada mais agressiva ali, tipo uma Beth Hart, e tudo fica mais agressivo, sabe? A voz fica mais crua e rasgada mesmo, mas ainda faltando um pouquinho de corpo ali. Mas essa apresentação acaba tendo uma vantagem, porque tem muitos instrumentos que ficam muito nítidos, sobretudo instrumentos de corda, que tipo, mesmo que seja tocado aquele acorde mais rasgadão, sabe, super rápido, é muito fácil distinguir corda a corda daquele acorde no PS1000, sacou? Dada a nitidez que ele mostra na apresentação desses instrumentos. Então você pega uma música tipo a Beat do Thingval Trio, que é uma levada de piano, baixo, bateria bem melódica, fluida, suavezinha ali, e o PS1000E mostra o piano de maneira muito focada, sabe? Com contornos ali muito cristalinos, uma nitidez altíssima, inclusive destacando bem ele dos outros instrumentos que, de certa forma, é um troço que soa bonito para os meus ouvidos. E falando de agudos, o PS1000E é um fone de fato para quem curte mais brilho e atividade nessa região, mostrando uma extensão muito boa, com bastante claridade, mas para mim sem incoerências ali, apenas mais atividade, mais brilho mesmo, o que contribui também para o alto detalhamento que ele mostra, só que essa atividade grande nos agudos para mim pode ser um pouquinho fatigante, e eu confesso que eu não consigo ficar muito tempo ouvindo determinados gêneros, sabe, tipo um jazzinho mais brilhante ali, ou um metal, acaba me cansando com não muito tempo de escuta. E por fim, o principal ponto fraco do PS1000E, que ele também compartilha com diversos outros grados, são os graves que assim, se mostram bastante rápidos, com uma textura surpreendentemente boa, só que eles não têm extensão nenhuma, não é decente, assim, sabe? E não chega em notas mais graves, e mesmo instrumentos como um baixo ali de 5 cordas, o negócio fica muito apagado, muito magrinho, não tem presença mesmo na região grave.
Bora então para as comparações. Eu fiz um comparativo lado a lado do PS1000E com o focal Clear MG. E cara, tudo relativo ao kit, construção do focal, simplesmente fazem o grado passar vergonha. Que cara, vem numa caixa ali tipo de pizza, sabe? Parecido com os grados mais baratinhos, mais tradicionais. E apesar desse PS1000 ter uma construção muito mais rebuscada de qualquer outro grado da linha RS ou SR, frente ao Clear MG, qualquer pessoa leiga que puder olhar ali e comparar os dois, falar, velho, esse Clear aqui é muito mais caro do que esse grado, né? Esse grado aqui deve custar 1/10 do preço. Então o comparativo é mais ou menos esse. Em termos de conforto também, não tenho o que falar. O Clear para mim é absurdamente mais confortável do que o grado, que tem essas pads aí que incomodam pra caramba, sabe? Tem esse arco que não distribui muito bem o peso pela cabeça, ele, tipo, não teve nenhuma engenharia disso. E o palco do Clear, apesar de não ser grande, apresenta mais profundidade e é mais simétrico e esférico do que o PS1000, que tende a apresentar ali, como eu falei, mais esquerda e direita mesmo, até com um bom tamanho, mas que só sai aqui assim. O PS1000E tem uma separação de instrumentos e recortes mais evidentes do que o Clear MG, que para mim tem uma separação e recortes mais naturais, mais quentinhas mesmo. E tonalmente o Clear MG tende para uma apresentação mais calorosa e refinada, e o PS1000 tende para uma apresentação mais fria e crua. Os graves do Clear MG são muitíssimo mais extensos do que o PS1000 e também são mais dinâmicos ali, mais bem apresentados. Eu diria que o PS1000 tem uma sonoridade incompleta pela falta que ele faz ali na extensão de graves e na quantidade. Os médios do PS1000S são mais frios e mais crus, rasgados mesmo do que o Clear MG, que tem essa região mais natural, sem essa pegada agressiva do grado. E o PS1000 tende a colocar vozes mais na cara mesmo ali e ele tende a apresentar menos corpo também, mostrando um timbre mais duro, sendo que o Clear MG acaba sendo algo mais natural para mim, mais agradável. E o PS1000 tem mais agudos que o Clear, principalmente na região do brilho, sendo que o Clear MG tende ali para algo que eu considero mais neutro e mais suavizado nessa região, sem qualquer incoerência, mas com uma extensão muito legal, sabe? Ele é bem transparente. Bom, gente, bora então para a conclusão. O grado PS1000E, como a maior parte dos grados que eu já testei, é um fone meio que de boutique, sabe? Ele tem esse timbre de ser da linha profissional, da grado, de ter uma pegada ali mais profissional, mas, cara, esse fone não tem nada de profissional. O que eu espero de um fone profissional? Eu espero um fone ergonômico que você vai conseguir usar por muitas horas ali, né? Num trampo mais profissional e tal. Eu espero um fone que seja mais correto, um fone mais neutro mesmo. E o PS1000E, apesar de ser um fone mais frio, mais detalhista, eu acho que ele não é completo. Porque, tipo, você pega uma gravação ali que tem um conteúdo maior na região grave ali, ou subgrave, você absolutamente não vai escutar nesse fone, porque ele não reproduz isso. Então, já começa por aí e ele tem essa parte de timbres mais duros e tal. Então, se você está fazendo um trabalho mais profissional ali, tenta, eventualmente, digamos, sei lá, uma mixagem, e você vai ajeitar alguma coisa, equalizar alguma coisa para ficar mais macia, se você deixar ele amaciado no grado e você for para outro fone ali qualquer, cara, vai ficar muito macio, sabe? Vai perder a naturalidade no timbre. Então, eu definitivamente não acho que esse fone tem uma pegada mais profissional. E frente a outros fones que estão nesse patamar de preço, né, como o próprio Clear MG que eu falei aqui, um Sennheiser HD800S, um Hi-Fi Man Aria, dentre outros tantos nessa faixa de preço, pô, o grado ele fica devendo em qualquer aspecto que você analisar, pelo menos para o meu gosto, sabe? Ele tem esse estilão único que eu sei que muita gente gosta, então assim, como uma peça de coleção, uma peça de exposição, ele é muito legal porque ele tem esse estilão, cara. Esse estilão da Grado não tem jeito, é esse lance único, sabe? Que só os fones da Grado têm. Mas em aspectos sonoros e ergonômicos, não tem como, cara, não tem como. Objetivamente, ele é um fone mal pensado, é um fone ruim. Ele é pesado, ele não assenta bem na cabeça. A sonoridade dele é assim, não é o que se propõe, sacou? Então é aquele lance, eu não sou um hater da Grado, mas você pega uma porrada de fone nesse patamar de preço e todos eles, em qualquer aspecto objetivo que se analisar, tá? Sem falar de subjetividade, de sonoridade e tal, qualquer aspecto objetivo que se analisar, qualquer um desses fones pega o grado e pisa na cabeça dele. Então não tenho o que dizer, não é um fone que eu recomendaria em termos ergonômicos ou de som, ou mesmo para um uso profissional, mas, cara, colecionador, cara, quem curte o estilão e tal, não tem o que falar, é um negócio mais de emoção e não interessa, se o cara curtir, ele vai comprar o fone. Tá legal, gente? Essa foi minha visão sobre o Grado PS1000E. Me conta aqui nos comentários o que vocês acham dos fones da Grado. E é isso, um forte abraço, até o próximo vídeo e valeu!